Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. E hoje vamos bater um papo com a Alanessa Macedo. Ela que como é que chama a Alanessa? É coordenadora da Vigilância Sanitária? Diretora? Como é que fala? Coordenadora da Vigilância Sanitária. Empreendedora, né? Proprietária da Medzul. Também. E tem mais um. Eu sou responsável técnica de laticínio. Laticínio. De uma indústria. E ainda é mãe. E mãe. E mãe. Alanessa, boa noite. Obrigado por tirar um tempinho aí, porque pelo que a gente viu é bem corrido o teu tempo. Nem começa a meta tem tempo nem de se alimentar direito. E para conversar aqui com a gente, porque tem muitos assuntos interessantes para vir tratar aqui hoje. Vamos começar, Alanessa, pela questão da vigilância sanitária, beleza? Beleza. Certo. Nós sabemos que desde que começou a pandemia, o trabalho de vocês tem sido aquela loucura. Principalmente quando começaram os decretos. Podemos dizer que tem sido ininterrupto. Se? Nossa. Que o quê? Ele é ininterrupto. Na verdade, agora a gente não tem dia, noite, toda hora é hora, né? Realmente. Alanessa, agora eu quero saber o seguinte. Explica pra gente, também pro pessoal de casa, qual o trabalho da vigilância sanitária? Bom, na pandemia ou fora a pandemia? Pandemia. Bom, na pandemia a gente trabalha na questão da prevenção, né, do Covid e também na manutenção do cumprimento dos decretos vigentes, tá? Então a gente fiscaliza os locais, os setores de serviço para ver se eles estão cumprindo com todos os protocolos. No caso, quando ocorre algum óbito, nós fazemos um monitoramento, né, desse óbito, desde a hora que ele sai do hospital até a hora que há o seu sepultamento. Nós entramos em contato direto com os serviços funerários. E também a gente também monta protocolos. Algumas áreas de atuação, né, algumas áreas de serviço, ainda não existem protocolos montados pela Anvisa ou então pela OMS. E aí a gente tenta minimizar os riscos em determinadas atividades. Aí a gente ajuda a montar os protocolos. Alanessa, para a questão do decreto, vocês participam diretamente na questão de dizer quais os protocolos devem ser seguidos, vocês opinam no que deve ou não continuar aberto? Não, a gente faz assim, a gente informa o que cada setor, o que nós encontramos durante as fiscalizações, né? Então, se eu tenho um setor mais problemático, que eu sempre encontro problemas, eu mostro, eu informo através de relatório e através das notificações, porque todas as ações que nós fazemos geram notificações. E essas notificações o pessoal avalia, o do comitê, e aí determina, né? O que vai ficar fechado, como vai ficar fechado. Também se baseia bastante no decreto do Estado, né? Então, é um mix de informações para poder que o decreto ser feito. Então, vocês participam, na verdade, como o nome já diz, né, da vigilância, né? Para ver se o decreto está sendo cumprido. Ou seja, para ver se o decreto está sendo cumprido. É basicamente plantão o tempo todo, né? Sim. Por isso que eu falei que o serviço agora é ininterrupto, né? A gente não tem mais dia, hora, não tem isso. Eu posso, digamos, estar aqui conversando contigo e meu telefone está enchendo de mensagem, de denúncia, e eu ter que sair correndo para poder a gente verificar. O ruim é que várias dessas denúncias, elas são infundadas, né? Pelo menos 50%, e a gente acaba na correria, nesse desgaste físico, com denúncias que não tem fundamento. A gente chega no local e não é aquilo que o pessoal denunciou. O pessoal é sacana a esse ponto, cara, e basicamente é quase passar um trote, né? Só enganando vocês, fazendo vocês se deslocarem. É praticamente um trote que a gente recebe. Rapaz, você que está em casa assistindo, caso você tenha feito isso, faça um negócio desse. Não é porque você tem raiva do seu vizinho que você vai inventar uma denúncia para o rapaz, não, rapaz. Não faça um negócio desse. Alanessa, quando deu o primeiro decreto que fechou tudo,
Vocês estavam com essa equipe, que tem uma equipe, né, que é vocês, a Guarda Municipal, acredito, se eu não me engano, o Corpo de Bombeiros, não sei se o Meio Ambiente, eu acredito que o Meio Ambiente A também, e a Polícia Polícia Militar. Militar, a Secretaria de Meio Ambiente e a gente tem um suporte da Procuradoria-Geral do município e também da Promotoria Pública, né? Então, vocês estavam fiscalizando. Tiveram muita dor de cabeça no começo, o povo teimoso? Sim, nós tivemos muita traumáticos, tanto para a gente que nunca vivenciou algo nessas dimensões, como para as pessoas. A gente tinha muita resistência no fechar, a gente via pessoas que trabalhavam ali e o que vendia no dia era que comia no outro dia. Aquilo foi uma carga emocional muito grande mesmo. Tinha dia assim que eu pensava, meu Deus, eu tenho que sair para fechar uma loja, né? Eu via o desespero, eu via a preocupação, eu via pessoas. Acho que uma das coisas que mais me marcou no início da pandemia, quando teve o lockdown, foi uma senhora que ela tinha câncer de garganta e eu cheguei para fiscalizar e ela estava com a luvinha dela toda amarela, né? E tentando proteger o rosto, mas ali trabalhando e me dizendo que ela precisava trabalhar para poder comprar os remédios por causa do tratamento dela. Nossa, Então aquilo ali foi pesado. Eu imagino. E o pior é que tu tá no cumprimento do teu dever, né? E querendo ou não, é para o bem deles também, porque é uma questão de saúde, né? Então, um risco muito grande para ela. Mas eu entendia o lado dela, a gente sabe que medicamentos são caros, a necessidade da população, né, do mundo, como é que tá as coisas. Mas, infelizmente, a gente precisava tentar diminuir, como até hoje a gente tenta, né, fazer com que diminua a circulação viral. Mas a gente precisa contar com a população. Se não tiver consciência, se não tiver a colaboração da população, eu passar noites em claro, minha equipe passar a noite em claro, o pessoal de a polícia, a guarda municipal, meio ambiente, bombeiros, não vai adiantar de nada. A gente sabe o que tem que fazer. Quem está faltando é a população entender que ela tem que fazer isso. A gente via que acontecia muito, eu conversei até com o Sargento Mesquita sobre isso, que é o secretário de Segurança. Ele falando sobre aglomeração em zona rural, que no começo, hoje ainda acontece, mas no começo da pandemia estava todo mundo correndo para a zona rural, né? Fazendo em bar, em coisas, se aglomerando lá, né? Dava muita dor de cabeça para você, né? Até hoje, na verdade, Caio, a gente pensava que com o passar do tempo a gente ia ter uma diminuição nessas dores de cabeça, mas não, parece assim que o pessoal está cada dia mais agoniado, sabe assim, parece animal enjaulado, quando solta, sai correndo, feito doido. E a gente vê o povo louco se juntando. Teve aquele primeiro fim de semana do pós-carnaval, né? Que foi fechado também, bares, restaurantes, lanchonetes. A gente teve festa no interior. A polícia fechou festa com 2.000 pessoas. Então, assim, tem hora que a gente fica, meu Deus, aonde que eu tô? Alanessa, quando começou a crescente de casos, né? Como foi, assim, as reuniões de vocês, até porque vocês estavam em risco direto. O que passou pela tua cabeça quando tu viu realmente que... Porque ninguém imaginava que podia tomar essa proporção. Quando imaginou, agora eu pergunto também como a Alanessa, não da Vigilância Sanitária, a Alanessa, pessoa Alanessa mesmo. O que veio na tua cabeça quando tu viu essa crescente de casos e se tornou essa loucura que está hoje? Veio minhas tias e meus filhos. O risco que eu poderia causar para eles. Eu imagino. Foi o que veio primeiro na minha cabeça. Tanto que minhas tias, eu tenho uma tia de 70 e outra de 71 anos, né? Que é minha segunda mãe, minha mãe não mora aqui, me dá muito suporte com as crianças. Os meninos, eles ficam, almoçam na casa delas, porque eu vivo no mundo, vivo correndo, né? E todos os dias eu ia, eu entrava e tudo mais. Então eu parei de entrar na casa delas. Tem mais de ano que eu não dou um abraço, que eu chamo de mãe Nazuca. Tem mais de ano que eu não dou um abraço na mãe Nazuca, tem mais de ano que eu não dou um abraço na tia Bel, porque a minha maior preocupação não era eu adoecer,
era passar a doença para elas, passar a doença para os meus filhos. Como aconteceu? O meu filho mais novo, ele pegou Covid de mim. O Rafinha, que tem 4 anos, ele adoeceu, graças a Deus, sintomatologia muito leve, mas ele pegou Covid de mim. E tu ficou como? Tu teve sintomas pesados? Eu tive uma tarde de tosse, 2 dias que eu não senti cheiro de nada, mas como na tarde que eu tive a tosse, eu tive contato com muita fumaça, fizeram uma queimada ao lado da minha casa, e quando eu saí de dentro do meu quarto, minha casa estava toda branca. Então, acreditou-se que era sinusite, que era rinite. E aí eu tomei o Predisim, que eu costumo tomar, a Buzonida, que eu costumo colocar nas narinas quando eu tenho crise de rinite. Depois do terceiro dia, estava tudo normal. Aí fiz 4 exames, 2 suaves, 2 testes rápidos, todos negativos. Sabe quando você fica bem, mas você fica com aquilo na cabeça? Será que eu estou com Covid? Será que foi Covid? Então, eu fui passando exatamente os períodos certos para fazer os exames, né, porque tem a janela. E daí todos negativos. Aí eu fui fazer com 36 dias que eu tinha tido a tosse, né, a tarde de tosse. Inclusive a Grazi me ligou nessa dia, eu não conseguia nem conversar, falar, ela, mulher, tu tá ruim. Eu me lembro como se fosse hoje, da ligação da Grazi. E aí veio o IgG positivo. Nossa. Com 36 dias foi que eu descobri. Aí, por conta disso, do meu IgG teve foi justo fazer os meninos, e aí o do meu mais velho veio negativo e do pequenininho veio positivo. Rapaz, agora essa doença é meio louca, Um né? susto. Eu imagino, pessoas que têm contato contigo direto, às vezes não pegam. Tem um amigo meu que ele pegou, a esposa dele não pegou. A gente divide a mesma cama e não pegou. A mulher dele não pegou e ele pegou. E ela já fez exame depois e nada. Essa doença é meio louca, viu? É muito de imunidade, é muito de exposição. Já é comprovado que é mais pela gotícula, né? Narina e boca, né? E como quando eu comecei a tossir, eu já botei a máscara dentro de casa mesmo, eu já fiquei longe dos meninos, eu não encostava neles. O Rafael pegou porque ele mama. E mãe tem hora que fica assim meio sem noção, né? E daí ele chorando, querendo dormir, ele mama. Rapaz, isso aí é um perigo para quem fala cuspindo, viu? Essa doença. A pessoa cospe a cara do outro. É verdade. Não tem como não passar Covid. É o lado bom da galera tá de máscara. Pois é, o lado bom da galera tá de máscara. Agora eu acho incrível, um dia desse eu vi, Alanessa, um cara no supermercado, ele fez isso aqui, ele tava de máscara. Aí ele foi olhar o preço de um produto, ele abaixou a máscara e fez assim, oxe. Ele tirou a máscara para ver melhor. E para assustar que o pessoal bota a máscara para baixo e faz assim, Eu até falei um dia desse aqui. Melhor para ouvir sem máscara. Eu até falei esses dias aqui, teve um programa que eu citei, que eu citei na rádio, foi na rádio. Ali onde fica o pessoal que vende verdura, vende fruta ali no calçadão, no canto aqui. Sim. Uma mulher tava lá olhando aqui umas coisas, ela tirou a máscara e espirrou em cima das coisas. Meu Deus do céu, eu dentro do carro olhando aquela arrumação. Rapaz, eu não acredito que essa mulher fez isso. Pai amado. Não, tem gente que... Pior que acontece, por isso que a gente fala para ter muito cuidado, a questão da higienização dos produtos no supermercado, não é loucura, não é exagero. As pessoas pegam demais nos produtos, acontece isso, de espirra em cima. Tem uma pessoinha aqui do meu lado, ó. Tô vendo aí, e aí? Tchau, vai. Beleza? Pode participar. Tava aqui todo querendo aparecer. Não, se eu contar as vezes que então, depois que a gente começou a fazer entrevista por Skype, apareceu o filho, apareceu o amigo, apareceu o sobrinho, apareceu o cachorro participando, apareceu um monte. O que mais aparece aqui são participantes inusitados na entrevista. Alanessa, a gente vai só para um rápido intervalo, viu? Fiquei mais trancada aqui, que eu digo para ele. A gente vai só para um rápido intervalo e a gente volta já já, tá bom?
Tá certo. E você não sai daí que já já a gente volta com mais Melhor da Noite. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixa eu comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos, encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861-6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta aqui do bloco do Seu Melhor da Noite. Hoje, batendo papo aqui com a Alanessa Macedo, a gente está falando sobre a questão da vigilância sanitária. A questão dos restaurantes. Vocês estavam fazendo a fiscalização quando eles foram reabertos para saber se estava 4 pessoas por mesa, estava mantendo a distância de uma mesa para outra? Estávamos. O pessoal foi colaborativo? Eles foram de boas? Não. Nem todos. Alanessa, mas aquela questão de chegar e dialogar com os donos de restaurante, estavam fazendo isso, né? Avisando o que ia acontecer? Sim. Na verdade, assim, o que acontece? Como Caxias é muito grande e nós temos uma equipe em proporção à quantidade de empresas em Caxias pequena. Então, a gente tem alguns grupos de WhatsApp que eu mando informações. Então, eu tenho um grupo de alimentos, que é o pessoal de pizzaria, lanchonete, restaurante, pelo menos a grande maioria, né? Não vou dizer que são todos. Pessoal das academias, a mesma coisa. A grande maioria das academias, eu tenho contato. Pessoal das funerárias, pessoal que trabalha com eventos também. Então, cada setor eu tenho grupos de WhatsApp. E aí eu sempre converso, na hora que sai o decreto, eu passo o decreto, eu explico algumas dúvidas, às vezes algumas reclamações, eu recebo muitas coisas no privado também. E uma das coisas que nós fazemos questão é de dialogar. Até porque todo mundo tem que entender o lado.
As pessoas têm que entender o nosso lado quanto vigilância sanitária de proteção à vida, e nós temos que entender o lado das pessoas como empresários, como responsáveis por várias outras famílias, não só com a sua família, porque a pessoa ela não trabalha sozinha, ela sempre vai ter um ajudante, que aquele valor que ele recebe no final do mês, ajuda, é muito importante na família. Então, é uma cadeia. Então, a gente explica, a gente conversa, mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que elas acham que por a gente só conversar na primeira vez que a gente visita, que a gente não vai fazer nada. Então, já teve locais da gente fazer fiscalização e ter, por exemplo, aí já não dá mais. Aí a gente já travou? Aí a gente já pega e já... Pode falar. Tá bom? Então, a gente já pega, já faz as notificações e, insistindo no erro, aí a gente já envia para a promotoria pública. Eles podem pegar multa? Pode, dependendo da infração, pode pegar logo multa direto, ou então não pega nem a multa, já vai para a promotoria e responde criminalmente contra crime. Responde criminalmente, o nome do crime é crime contra a saúde pública. Então é um caso sério, porque eu conheço alguns donos de restaurante, né? E eu conversava, até com os que eu conversava, eles diziam, não, a gente entende e tudo mais. Depois de um tempo é que eles vão começando a ficar estressados, é muito tempo fechado, mas infelizmente, como eu disse, cara, é como tem que ser, bicho, não dá pra lotar de gente como lotava antes. Inclusive, quando teve aí, afrouxaram, né? Voltou a ter eventos e tudo mais, a gente viu a crescente de casos, né? E agora veio a segunda onda que foi muito, muito pior. Infelizmente, né, Larissa? Bem complicado. Na verdade, a gente percebe que as pessoas elas estão subestimando a doença. A doença ela teve uma modificação completa em relação ao seu perfil, porque o perfil antigamente era pessoas mais idosas, né? Hoje não, a gente já está com muitos jovens, muitos adultos até 40 anos contaminados, a grande maioria do público doente, né? Então ela mudou completamente. Não sei se com a vinda da vacina, os jovens acharam, mas meus idosos já estão protegidos, então eu posso relaxar. Com o jovem não acontece nada, é uma síndrome tranquila, tá morrendo só os idosos. E acabou que não, né? A gente teve muitas pessoas jovens que morreram agora, né, nessa segunda onda. O fato que mais chamou assim, a atenção foi em fevereiro, que nós tivemos, salvo o engano que a memória falha, 16 crianças de 0 a 1 ano de idade contaminadas com Covid. Aqui? Mês de fevereiro. Aqui em Caxias? Sim, Aqui em Caxias. Caxias. Aí muito se debateu também a questão das escolas, né? Muita gente querendo que as escolas voltassem, muita gente não querendo que as escolas voltassem. E estava essa discussão. A conversa com o pessoal das escolas, eles foram mais conscientes, eles foram mais tranquilos? Então, a grande maioria das escolas, elas estão com os protocolos, né? Elas estão cumprindo distanciamento, quantidade e tudo mais. Mas o que eu sempre costumo falar é que não é a escola, não é o restaurante, não é a loja, é a pessoa. Então, eu tenho segurança em mandar o meu filho de 4 anos para a escola, por quê? Porque eu sei que ele não tira a máscara. Porque desde o início da pandemia, eu condicionei ele a estar de máscara quando não está em casa. Se chega alguém na nossa casa, ele bota a máscarazinha dele. Ele tem os vidrinhos de álcool em gel dele, que ele gasta um tubo de álcool em gel praticamente numa manhã na escola. E o protocolo da escola dele exige que a gente mande 4 máscaras por dia, para que eles vão trocando de máscara de tempo em tempo dentro da escola. Então, eu tenho segurança de mandar o Rafa. Mas eu vejo crianças que a mãe fica, por exemplo, a gente vai fazer fiscalização no supermercado. A mãe fica toda hora tentando botar a máscara no menino, às vezes já desiste, o menino já está andando pelo supermercado sem máscara mesmo. Então, vai
do que o seu filho, do comportamento do seu filho com a máscara. Adolescente também. Meu filho mais velho, a mesma coisa. Foram condicionados, porque eu sou sanitarista, talvez por isso. Mas eles não entram em casa com o sapato, eles deixam o sapato lá de fora. No início da pandemia, quando estava a situação bem pior, tinha um cesto de roupas, né, do lado de fora de casa. Todo mundo tirava a roupa do lado de fora na garagem e passava lá para o chuveiro lá atrás no quintal. Todo mundo tomava banho lá para poder entrar em casa. Então, todas as vezes que eu vou para fiscalização, eu faço esse mesmo processo, né? Tem álcool para tudo quanto é lado. Agora eu só não entendo uma coisa, porque a questão da conscientização das pessoas. Se é algo para o bem delas, por que elas continuam teimando? A gente abriu uma vez aqui na rádio para o pessoal mandar mensagem. Tu viu, tinha gente que mandava cada coisa absurda. E Alanessa, e tu que está vendo essas questões de perto, principalmente o que tu falou, quando tem algum óbito, passa por vocês, né, também. Vocês atuam nessa parte. E o número de óbitos agora está assustador. Duas coisas que eu quero saber de ti. Como, para ti, Alanessa, como é que tu está encarando esse aumento exagerado de óbitos? E o que tu acha da pessoa que é negacionista, que fala, não, essa doença é invenção, isso aí não mata, estão fingindo que estão matando o povo. Como é que tu, que está diretamente trabalhando, digamos, na linha de frente, como é que tu vê essas pessoas que insistem nessa loucura? Na verdade, assim, eu nem sei te dizer o que eu penso. Às vezes eu acho que são pessoas que não vivem no mundo que a gente vive. É o que eu acho, sabia? Porque a gente vê tudo que está acontecendo. Teu vídeo desligou. Teu vídeo desligou. Eu vi, não, tá preto pra mim, mas eu tô... Voltou? Noops. Voltou não? Já tinha aparecido pra mim. Eu vou desligar e ligar a câmera. Voltou. Eu tinha Saiu desligado. de novo. Vou ver se voltou. Pronto, voltou. Vocês estão olhando meu... Agora vira... Ai, Jesus, como é que eu vou... Só tu virar pra ti. Pronto, voltou. Pode continuar. É porque vocês estavam olhando o negócio aqui que tá apoiando o celular. Infelizmente ligaram, aí deu essa travada aí, desculpa, gente. Sim. Então, às vezes eu nem consigo acreditar que tem pessoas que ainda negam a doença. Teve gente que faleceu na própria família, né? Eu já vi casos assim. E a pessoa insiste em andar sem máscara, insiste em estar em tudo quanto é canto. Eu fico pensando assim, não, gente, uma pessoa dessa não vive no mundo. Deve ser alguém que vive enfiado em celular jogando, ou então em videogame, porque não é normal. Não é. Eu não considero uma pessoa normal. E quando tu começou a ver essa crescente de mortes, Alanessa, como é que ficou tua cabeça? Então, a gente aprende a controlar as emoções, tá? Quem trabalha com tudo que eu trabalho, tanto na parte da clínica quanto na parte da vigilância sanitária, a parte de fiscalização, a gente vai aprendendo a controlar as emoções. É muito difícil você receber numa noite 4, 5 DOs, que é as declarações de óbitos, né? É muito difícil você estar vendo o sofrimento de uma família e você não poder deixar que a pessoa se despeça, né, do seu ente querido. Então, a gente sente a dor, a gente carrega aquela dor, a gente fica com aquela dor. Então, não é só a questão do monitoramento, os nossos profissionais de saúde, o pessoal que está lá direto nos nossos hospitais de campanha, o pessoal que lida diretamente com o Covid. É uma carga muito difícil, é muito pesada. Quando começou a aumentar os óbitos, né, eu comecei a desligar celular. Eu comecei a deixar o celular, meu celular tem mais de ano que está no silencioso. O relógio, né, o smartwatch, eu parei de usar, porque toda hora era mensagem, toda hora, e aquilo vai deixando a gente doido, vai deixando a gente assim, neurótico, vai deixando a gente louco. Meu irmão, eu peguei, né, mas foi tranquilo. Meu filho, a gente nem percebeu que ele tinha pego.
Aí meu irmão pegou, já sentiu alguma coisa, daí quando fez o exame nele, aí eu já fiquei desesperada. Teve o caso de uma pessoa minha que ficou 15 dias internado, Nossa. né? E aí eu pude sentir o que as famílias sentem quando alguém fica internado. Ele passou, eu suspeitei, né, do problema no dia 3, e daí quando foi no dia 8, a gente fez o primeiro exame, veio negativo, mas eu sabia que ainda não estava na janela, fizemos o swab já veio positivo. Ele, com 10 dias que ele estava doente, ele começou a passar muito mal, né, muito fraco, não por falta de ar, mas muita fraqueza. Aí a gente foi no médico, um médico que já conhecia ele, graças a Deus, e daí pediu para fazer uma tomografia, ele estava com 50% do pulmão comprometido. Nossa, aquilo dali me deu um... Eu travei, eu gelei toda. Mas eu não podia dizer para ele, que eu estava com medo. Aí fui deixar ele no hospital, quando ele subiu aquela rampa, meu Deus do céu, desabei mesmo. E todas as vezes, aí você imagina assim, todas as vezes que tem óbito, né? Meu telefone tocava. Meu telefone estava tocando muito. E aí eu estava com uma pessoa dentro do hospital. Os 3 primeiros dias que ele teve uma queda bem segura no processo dele, né? Ele baixou a saturação para 88, foi febre muito alta. Então, bem complicado mesmo. Eu estava em pânico. Eu ficava imaginando receber a ligação do hospital. Foi muito difícil, muito mesmo. Então, o aumento dos óbitos me causou esse pânico de ver o celular, porque eu não aguentava mais. E cada vez mais gente conhecida, mais pessoas próximas, mais pessoas que estavam, que eu sabia que estava tratando em casa, de repente já estava no hospital. Tinha gente que a gente sabia que entrava no hospital hoje com 50%, no outro dia estava com 70%, 75%, quando a gente via, estava entubado, pum, já vinha o óbito. É muito difícil. Você está mais de ano nessa porrada, e olha que eu estou mais assim na periferia, né? Imagina o pessoal da vigilância epidemiológica que está direto lá dentro, o pessoal que está lá, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares. Eu não sei como é que essa galera elas está segurando, não. Sendo bem sincera. Eu vi uma foto de uma enfermeira em Teresina sentada no chão e um paciente que morreu no corredor. Aquela foto foi bem pesada, bem forte mesmo. Eu até citei na rádio também que eu tenho um conhecido meu que eu encontrei outro conhecido nosso no supermercado. Aí eu perguntei, rapaz, como é que tá fulano? Ele melhorou, saiu do hospital, não chegou a ser entubado. Mas para quem dizia que a doença não era nada e não usava máscara, agora ele está andando com 2 máscaras, só anda com o álcool em gelzinho dele, está tomando maior cuidado, dizendo que não vê a hora de ser vacinado. Aí, tá vendo? Infelizmente, ele precisou ser internado para ele se tocar, porque esse tipo de gente até atrapalha outras pessoas. Eu sei que tem gente aqui em Caxias que está indo falar para os idosos não tomar a 2ª dose da vacina ou nem tomar a primeira. Dizer, não vai não. Isso é ridículo, uma pessoa dessa tinha que ser presa. Aconteceu comigo, porque assim, eu como coordenadora da vigilância sanitária, eu estou inserida em um grupo, né, de rede social da Anvisa, da Anvisa Nordeste. E esse grupo da Anvisa Nordeste, ele tem um link com a OMS. Então tudo vai sendo passado, tudo vai vindo encaminhado, né? E no início, bem no iníciozinho da pandemia, quando lá fora já estava um negócio bem complicado, você via pouquíssimas pessoas usando máscara, mas eu já estava usando máscara. E daí teve um episódio comigo da pessoa tentar tirar minha máscara. Eu entrar em discussão dentro da padaria com a pessoa e a pessoa tentar tirar minha máscara, né? Dizendo que eu era uma idiota, que eu ia morrer primeiro, que eu era uma das que ia morrer primeiro, né? E que quem tinha Deus não precisava usar máscara. Menina, que deu um... Só eu sei, a raiva que deu.
que geralmente eu ignoro, né? Pessoas desse tipo, eu costumo ignorar, que eu acho que não vale nem a pena eu responder, né? Não merece nenhuma resposta, mas nesse dia eu estava tão estressada, tão cansada, já tinha andado em tanto hospital, tanto lugar, fechando lugar e tudo mais, que daí eu acabei sendo bem grosseira e falando algumas coisas meio feias na padaria. Quem estava lá, gente, desculpa. As aulas de Muay Thai valeram para não deixar ele tirar tua máscara? Valeu, claro. Não, mas... eu já topei com gente em fila de supermercado que eu peço, rapaz, dá pra você afastar aqui e a pessoa fica insistindo. Teve uma senhora que eu espirrei na cara dela, ela afastou. Eu forcei um espirro. Eu fiz, na mesma hora afastou, encoste de novo, pastor. Falando nisso, a gente vai só para mais um breve intervalo, viu? E a gente volta já, terceiro bloco. E você de casa, não sai daí que daqui a pouco tem mais Melhor da Noite. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello, Teacher Dani here. Em inglês, tosse, cough, ok? Café, coffee. Tosse, cough. Café, coffee. Bye bye, see you. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. E hoje a minha dica é para você que quer andar sempre na moda com looks estilosos. Conheça a loja Natália Cislane Store. Toda semana tem uma coleção nova e tudo isso para você sempre estar na moda. Venha conferir nossos looks através do Instagram @NathCislane. E se você não quer sair de casa, não tem problema. A Nath Cislane vai até você. Basta escolher a sua roupa que vamos deixar no conforto da sua casa. O endereço da loja física é Rua São Pedro, 335. Venha nos fazer uma visita. Nath Cislane Store, um novo conceito em moda. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na Rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixou eu comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos. Encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861 6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão.
Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite, conversando aqui hoje com a Alanessa Macedo. Conversamos sobre vigilância sanitária, agora eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque a Alanessa é a proprietária da Medzu, que inclusive é uma das nossas apoiadoras aqui do programa Melhor da Noite. A Medzu, que fica localizada na Avenida Senador Alexandre Costa. Qual o número, Alanessa? 3144. 3144. Você está subindo a avenida ali, olha do lado direito, não tem como errar. Não tem como errar. E, Alanessa, por quê? Tu é da Vigilância Sanitária, Laticínios, que a gente falou. Olha, ó, mãe, que a gente tá vendo a Rafinha aí participando. Tudo bom, Rafinha? E ainda é empreendedora. E a gente sabe que quem tem seu próprio negócio é dor de cabeça. Tem que lidar com funcionário, tem que lidar com isso, ver como é que tá funcionando tudo. Minha irmã, como é que tu respira? Às vezes nem eu sei. E na clínica, eu faço tanto a parte clínica, né? Claro, eu tenho uma outra veterinária que trabalha comigo, mas tem também a parte administrativa. São as duas coisas na clínica. Tem hora que eu não sei como que eu dou conta, às vezes eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo? A gente se sente um pouco perdida, claro, mas graças a Deus tá dando certo, tem dado certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que era para eu ter te perguntado. Um dia desse eu ia te perguntar, eu esqueci, eu estava conversando contigo na clínica. Alanessa, a clínica veterinária recebe até que tipo de bicho e qual o bicho mais estranho que quiseram que tu atendesse lá? Então, na verdade, nós somos uma clínica de pequenos, né? Que no caso são cães e gatos, animais de estimação. Porém, o juramento que eu fiz, ele me obriga, vamos dizer assim, na verdade faço porque gosto, porque eu amo minha profissão, a atender qualquer tipo de animal. Sim. Nós sempre demos suporte, sempre demos apoio aos bombeiros, né? Então, quando eles resgatam animais, se estiverem machucados, eles acabam levando lá na clínica, a gente tenta cuidar, se tiver condições, a gente cuida, a gente ajuda a readaptar para mandar para a vida, né, filho? Para a vida, o Rafinha ajuda a cuidar também, alguns ele fica com medo, mas ele ajuda a cuidar também. Mas, assim, de bichos estranhos, eu já cuidei de jaguatirica, que inclusive arranhou minha mão. Minha nossa. E uma coruja, um gatinho. A coruja, o gavião. Uma coruja? Coruja, tucano que tinha levado um tiro. O gavião é o que mais vem, né? Bicho preguiça. Recentemente tinha uma tamanduazinha. Não, a tamanduá ainda tá aqui. Pois é, a tamanduá. E também um coati. Coati que ficou muito tempo porque ela não conseguia viver longe do ser humano. Minha nossa. E essa talvez tenha sido a mais estranha, porque ela não podia ver uma garrafa de cerveja que ela ficava desesperada, ela queria beber. Oxi! Um coati alcoólatra. Agora me impressionei. É sério. Ela, na hora que ela via a garrafa, ela ia desesperada na garrafa, ficava tentando enfiar a mãozinha dentro da garrafa, ficava enfiando o focinho para tentar beber, né? E a Flor, ela deu muito trabalho. Sempre a gente bota nome. Sempre não, vocês acabam se apegando, botando nome. Mas deu trabalho para tirar. Oi? Vocês acabam se apegando, botando nome. A gente acaba se apegando, né, e dá o nome, mas aí, assim, quando vai para a natureza, né, não adianta, ela vai ter que se adaptar, né? Só um minuto, Rafinha, porque o Rafa tá falando por cima e eu não tô te ouvindo. Ah, tá. Alanessa, a questão... Tu sempre gostou de animais, porque é o seguinte, eu conheço, a Grazi tem uma tia que lá na casa dela tem bicho, senhor. Acho que a mulher não pode ver um cachorro que ela quer criar, não pode ver um gato, um papagaio, uma cor que ela quer criar.
Tu sempre foi dessa, apaixonada por animais, que quis criar animais ou tu só queria cuidar? Na verdade, assim, são duas pessoas que tiveram muita importância para eu ser veterinária. A mãe Nazuca, que eu falei mais cedo, né, que é a minha tia, que é uma segunda mãe para mim, e ela sempre foi alucinada por bicho, tudo quanto é tipo de bicho ela sempre criou, e eu cresci, né, ali vendo esse cuidado e sempre cuidei muito. Como eu morava em São Luís, morava em apartamento, eu não podia ter muito bicho. Então, meu pai, ele gostava muito de bicho também. E daí, toda vez que tinha exposição, toda vez que tinha alguma coisa, ele levava a gente. E eu queria muito ter bicho, mas eu não podia ter. Mas eu queria cuidar também. Porque a mãe Nazuca, ela é farmacêutica, né? Então, às vezes, os animais, há muitos anos, os animais dela adoeciam, a gente não tinha uma medicina veterinária como a gente tem hoje, e ela mesma, ela ia cuidando, ela ia vendo a questão dos princípios ativos, então ela via o que fazia com o humano e já tentava resolver o problema do bichinho dela, e eu achava aquilo o máximo. Então, foi através dela, né, essa questão do cuidado, do ver a diferença. Muitas pessoas perguntam se eu fiz vestibular para outra coisa. Fiz, cheguei a fazer sim, mas mais porque quando eu fiz vestibular, foi na época que você fazia aquele programa seriado. Não sei se vocês lembram, foi o primeiro até, nossa, eu sou velha. Aí eu fiz para o Piauí e fiz para o Maranhão, só que eu queria veterinária, em São Luís eu fiz para veterinária e no Piauí eu fiz para medicina. E os dois eu passei, e os dois foi na mesma época, praticamente tipo, no mesmo dia, a segunda etapa. E eu fui fazer a segunda etapa na UEMA. Eu não vim para cá para fazer a segunda etapa de medicina, porque eu queria mesmo era veterinária. Porque é interessante, né? Porque muita gente já quer aquela coisa, não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina. Mas então tu acha mesmo que foi tipo, não vou dizer assim um dom, não sei. O que te chamou realmente foi a veterinária, né? O teu amor realmente foi pela veterinária. Eu sempre falo assim, que a veterinária é ela quem te escolhe. Você nasce veterinário, você já nasce com aquilo dentro de você. Não adianta você correr. Na época que eu fazia a faculdade, eu tinha um colega de faculdade que ele já tinha lá seus 50 e poucos anos, ele era um gastroenterologista, um médico formado de muitos anos, gastroenterologista, e estava fazendo veterinária, porque o que ele queria ser era veterinário. Ele amava a medicina veterinária, ele sempre quis ser veterinário, mas a família insistia. Então, quando a pessoa quer ser veterinária, quando a pessoa nasce para ser veterinária, quando a veterinária escolhe aquela pessoa, pode demorar muitos anos, mas ela vai ser veterinária. Ela vai ser. Outra coisa, pela frequência das pessoas na tua clínica, agora nessa pandemia, as pessoas criaram mais bichos? Não é que criaram mais bichos. A gente sabe, de acordo com o levantamento do IBGE, a gente sabe que da quantidade de animais, mais ou menos aqui em Caxias, em região. O que a gente percebe é que com a pandemia, as pessoas elas começaram a cuidar mais dos bichos. Não sei se porque ficaram mais em casa e começaram a prestar mais atenção em algumas alterações do animal, que às vezes na correria do dia a dia não percebiam. Não sei também se para desviar aquela questão da ansiedade, né? A pessoa está trancada dentro de casa, não pode fazer nada, então fica ali em cima do animal, né? Fica mais atenta. O animal ele pisca mais lento, já está levando para a clínica porque está achando que está com algum problema. Ou se como fuga. Porque na época do Loki, a gente já chegou a ter que pedir para as pessoas se retirarem de dentro da clínica, porque iam 5 pessoas da família para vacinar um cachorrinho. Minha nossa. E, Alanessa, então, aumentou o número de doida dos gatos nessa pandemia, tu acha? É a doida dos gatos, não adianta. É o que mais tem. Então, eu tenho muitos clientes com muitos gatos.
A mãe do amigo meu cria, acho que 21, 23 gatos, e ele dá nome a tudo. É o meu amigo, como diabo é que tu atura esse monte de gato aqui, senhor? Eu tenho muitas, eu tenho clientes com 30, eu tenho clientes 30? com 18, com 20. Sim, 30, 32. Meu Deus do céu. Eu tenho uma cliente com 18 gatos dentro da casa dela que tu não percebe que tem gato na casa. Oxente. Como? Não percebe. Porque os animais dela, eles foram castrados na idade certa, né? De 6 meses a 8 meses. Então, foram animais, desde cedo, eles foram condicionados a não marcar território e a utilizar a caixinha de areia. Então, eles não ficam fazendo xixi nos lugares para marcar, entendeu? Todas as fêmeas são castradas e cada tem os horários de alimentação, então não fica ração espalhada. Ela tem a quantidade de comedouros, bebedouros e bandejas sanitárias para a quantidade de animais que ela tem. Então, você entra na casa e você não sabe que tem gato. Você não sente cheiro de gato. Nossa, interessante. Entende? Interessante. Para mim, o mais importante não é você ter um gato ou você ter 50 gatos. O importante é você ter condições higiênicas de cuidar. Sim, então, são gatos hiper saudáveis. Os gatos dela são hiper saudáveis. Só vão mesmo na clínica para vacinas de virose, vacina de raiva e remédio de verme. Só vai para isso, é muito difícil. Ou às vezes quando estão muito gordinhos, que eles pesam na média de 6 quilos, 6,5 kg, aí a gente tem que dar uma controlada na alimentação. Rapaz, eu conheci um cachorro obeso da amiga minha, pois ela teve que fazer uma dieta no cachorro. O cachorro não estava mais conseguindo andar direito. Sim, acontece. Acontece muito. Principalmente, essa obesidade, ela pode ocorrer por distúrbios hormonais, não são tão comuns, mas pode ocorrer. Por ansiedade, os animais eles sofrem de ansiedade, principalmente se o dono for ansioso, ele acaba se tornando um animal ansioso. E por oferta errada de alimentação, seja ela o tipo de ração ou quantidade de ração. As pessoas costumam comprar ração, não compram normalmente na clínica veterinária, então elas não recebem uma orientação quanto a essa alimentação. Ração de filhote é para filhote, raças pequenas é até 7 meses considerado filhotes, raças médias e grandes até 12 meses, raças gigantes até 1 ano e meio é considerado filhote. A partir dessa data, você já tem que trocar para ração de adulto. Mas não é qualquer ração de adulto. Eu tenho um poodle hiper preguiçoso que dorme o dia inteiro e eu dou ração super prêmio para ele. Tá fazendo errado. O animal não tem necessidade energética para isso. Ele precisa de uma ração prêmio plus, que é uma ração de boa qualidade, de alta absorção, porém não muita proteína e não muita gordura, que quem precisa disso aí são animais que fazem exercícios físicos ou que têm alta atividade. E aí isso daí vai ficando acumulado, vai se transformando em quê? Em gordura, tecido adiposo. E aí vai ficando os animais obesos. Principalmente um poodle que a gente já não vê que anda muito. Se fosse pelo menos um pinte, que todo mundo que chega, ele quer atacar, ele quer correr, quer namorar com as pernas alheias. Porque pinte é 50% raiva, 50% tremedeira, né? Então eles são agoniados. Não, pinte, todas as mordidas que eu já levei foi de pincher e foi 2 de poodle. O resto foi tudo de pincher. Tudo pincher me morde, meu Deus. Eu já tenho um negócio assim. Tem uma paciente tua chamada Lulu. Você deve lembrar da Lulu. Lulu nunca me mordeu. A Lulu é traiçoeira. A Lulu, uma vez, ela passou por trás de mim, eu levantando o pé, ela tirou meu chinelo, voltou e mordeu meu dedo. Eu, rapaz, mas que cachorro. Ela é cismada contigo. Ela queria atenção. Ó, pra tu ter ela ideia. Ela é cismada contigo, porque ela nunca me mordeu. Nem pra vacinar. Porque às vezes tem animal que na vacina, né, ele morde, é normal. Afinal de contas, eu tô causando uma dor. Por mais que seja uma dor pequena, eu tô causando uma dor. E aí tem animal que vira, é instinto. E ela nunca nem se virou. Pra mim, é porque ela tá cismada contigo. Alanessa, é importante você manter contato de crianças com animais, principalmente cachorros e tal?
demais, é muito importante. Primeiro, a questão de responsabilidade para a criança. Não sou psicóloga, mas os animais, eles ajudam muito no desenvolvimento das crianças, né? A gente tem, alguns psicólogos até recomendam que os pais, eles comprem animais para os filhos, deem essa responsabilidade, né? E também, a grande maioria das vezes, quando a criança ela chega na casa, né, quando ela nasce, já tinha o animal. E aí as pessoas ficam com um certo receio de deixar aquele animal encostar na criança, não entendem que a criança tomou o trono daquele animal. Então não faz essa adaptação. Isso tudo tem que ser conversado, isso tudo tem que ser adaptado. Então o contato dessa criança com aquele animal, ele vai fazer com que não ocorram acidentes. Como a gente já viu, como às vezes acontece, do cachorro morder a criança, do cão atacar a criança, porque os pais mantiveram sempre afastados por receio, e aí o cão ele cria uma rejeição àquele filhote da matilha, porque para os animais de estimação, nós fazemos parte da matilha, parte do bando. Entendeu? Então, quando a gente vai trabalhar com uma criança dentro de uma casa, a gente tem sempre que deixar ele ter contato. Eu tenho pacientes que entram em depressão, que ficam se automutilando, porque a proprietária teve neném e ele vivia dormindo na cama, depois que o neném nasceu, ele não pode nem entrar no quarto, por exemplo. Tem animais que começam a destruir as coisas na casa, ficam terríveis, né, aprontando, porque toda vez que ele vai chegar perto do dono, o dono afasta ele porque está com o bebê. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, a gente tem que orientar e tem que deixar ter contato com a criança. A criança precisa ganhar essa imunidade. Eu tenho um tio que é pneumologista e ele sempre diz isso, que a gente precisa dar imunidade para as crianças. A gente tem que deixar no chão, tem que comer terra, come. O CEF rola na areia com cachorro, tem que estar agarrado mesmo. Animal não vai. Se você cuidar do seu animal, você der vacina direitinho, se você der o remedinho de verme direitinho, seu animal não vai dar nenhuma doença pro seu filho. Imagino. O CEF e o Peralta se dão super bem. Alanessa, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de você chamasse o pessoal para, caso conhecer a clínica veterinária Medzoo, e caso precise, né, também fala aí para ir até a clínica. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece a Medzoo, vai lá na clínica conhecer, ver a nossa estrutura. Nós temos já quase 13 anos aqui em Caxias. A nossa estrutura, ela foi uma estrutura toda pensada e desenhada para proporcionar aos pets a melhor experiência, né? Na ida à clínica e ao pet shopping. Nós temos a nossa página no Instagram também, que tem algumas fotos da clínica. E puxando um pouquinho para a sardinha da vigilância sanitária, usem máscara, fiquem em casa. E quando forem até a clínica, vão apenas uma ou no máximo 2 pessoas por animalzinho. É super importante, porque isso atrapalha durante a avaliação do animal. A agitação do animal na avaliação atrapalha, tá? Então, convido a todos a conhecer a Medzoo. Em breve nós vamos ter mais novidades. A gente está em expansão. Estamos em expansão, estamos com obras para triplicar os serviços ofertados na Caxias, com exames de imagem, um laboratório e também um centro cirúrgico voltado para a ortopedia. Show! E vocês vão estar acompanhando tudo isso aqui nas propagandas que a gente faz no Melhor da Noite. Alanessa, muito obrigado. Um abraço aí pro Rafinha, viu? Que tá agoniado aí de falar com a mãe dele. E se cuida, viu? E ajude aí o pessoal de Caxias também a se cuidar. Muito obrigado. Obrigada. E a você de casa, uma excelente noite. Até a próxima.